Elvis Presley não estava destinado a falecer tão jovem, mas depois de alguns anos consumindo alimentos excessivamente gordurosos, aliados à dependência de medicamentos prescritos, levaram a carreira do rei do rock a um fim trágico em 16 de agosto de 1977, quando ele tinha apenas 42 anos. Se você gostar do conteúdo de hoje, não se esqueça de deixar seu like e um comentário. E se estiver interessado em colaborar ainda mais, não deixe de conferir nossa incrível coleção de camisas inspiradas nos maiores ícones da música. Cada peça foi cuidadosamente desenhada para capturar a essência única de cada artista. Também temos canecas e pôsteres. Se isso despertou sua curiosidade, basta clicar no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Por causa de uma agenda de trabalho desenfreada e as pressões da fama, Elvis Presley era vítima do estresse. Ele desenvolveu dependência de medicamentos prescritos que usava para se manter acordado ou para dormir. Inicialmente incentivado por seu empresário, o coronel Tom Parker, que muitos acreditam ter se aproveitado da ingenuidade de Elvis, esses medicamentos se tornaram parte de sua rotina. Em 1976, ele procurou medicação por conta própria. Elvis tinha um médico pessoal, o Dr. George Nichopoulos, que viajava com ele e fornecia uma variedade de pílulas. Nos últimos 20 meses de vida de Elvis, esse homem prescreveu mais de 12 mil pílulas, alegando que os medicamentos eram também para a comitiva do cantor. O médico argumentou que fazia isso para evitar que Elvis obtivesse drogas ilegalmente. O relatório toxicológico do rei do rock revelou que seu sangue continha níveis muito altos de opiáceos, substâncias responsáveis por produzir ações anestésicas. Apesar do Dr. George Nichopoulos enfrentar 11 acusações legais por prescrição excessiva, ele foi absolvido, pois o examinador médico atribuiu a morte de Elvis a doenças cardíacas. Além de sua dependência de medicamentos prescritos, o rei do rock tinha problemas com a balança. Críticos e fãs chamam seus últimos anos de fase do Elvis gordo. Ele consumia uma grande quantidade de calorias diariamente e adorava comidas caseiras gordurosas. Uma de suas refeições favoritas era pão recheado com bacon, manteiga de amendoim e geleia, além dos lanches noturnos como hambúrgueres e pão frito. Críticos destacaram seu ganho de peso durante aparições públicas. O escritor Tony Sherman o descreveu no início de 1977 como uma caricatura grotesca de seu eu anterior, lutando em breves concertos devido ao considerável ganho de peso e aos efeitos das drogas que ele tomava diariamente. De fato, Elvis teve problemas em suas apresentações. Em muitos shows, o público não conseguia entender o que ele dizia e frequentemente deixava o palco mais cedo, incapaz de continuar. De acordo com o livro Os Mistérios em Torno da Morte de Elvis Presley, durante uma passagem pelo estado de Louisiana, Elvis teve que cancelar um show porque não conseguiu sair da cama do hotel para chegar ao local. Os shows subsequentes foram cancelados, servindo para muitos historiadores como um marco de quão longe o rei tinha caído dos pedestais de sua juventude. Em 1976, Elvis estava desanimado e abatido, devido ao uso de drogas, problemas de saúde e gastos excessivos. Ele passava a maior parte do tempo em uma sala com decoração exótica em sua casa chamada de Graceland. O que mais preocupava a gravadora de Elvis, a RCA, era que ele havia perdido totalmente o interesse em ir ao estúdio para gravar músicas. Segundo a Rolling Stone, o produtor Felton Jarvis teve a ideia de levar um estúdio móvel até a casa de Elvis. Parece que o cantor já havia gravado faixas em casa em 1973 com grande sucesso e disse que gostava de estar em um ambiente familiar com seus colegas músicos para se inspirar ainda mais. Foi lá, em outubro de 1976, que Elvis gravou suas últimas sessões de estúdio, resultando em algumas de suas músicas mais memoráveis e emocionalmente intensas até então. Em fevereiro de 1977, seu último álbum, Moody Blue, foi lançado. A faixa título se tornou o derradeiro single número 1 de Elvis. A música exibiu a figura triste e solitária que ele havia se tornado. No entanto, é She Thinks I Still Care que é considerada por muitos uma das melhores inspirações de Elvis. De acordo com a Rolling Stone, revelando um vislumbre da vida de um homem cada vez mais isolado. Certamente, Elvis sempre será lembrado por Jailhouse Rock e Can't Help Falling in Love with You, mas essas faixas finais são um testemunho de que, mesmo solitário e depressivo, ele tinha uma mensagem que ressoaria com o público por anos. You ain't nothing but a hound dog, crying on.
Dada sua dependência de remédios e o excesso de peso, algumas pessoas podem imaginar que Elvis passou o dia anterior à sua morte deitado na cama, usando drogas ou comendo. Mas segundo o documentário Elvis Presley, As Últimas 24 Horas, ele passou seus últimos momentos fazendo várias atividades. Ele fez uma visita noturna ao dentista em busca de remédios, jogou squash com seu primo Billy Smith às 4 da manhã e fez uma performance improvisada ao piano tocando clássicos como Blue Eyes Crying in the Rain. Depois, foi visto pela última vez entrando no banheiro para ler. Sua namorada na época, Ginger Alden, o encontrou por volta das 14 horas do dia 16 de agosto de 1977. O amigo de Elvis, Joe Esposito, descreveu esse momento. O telefone toca, uma das empregadas atende e é a Ginger. Ela diz: "Vem aqui em casa, eu preciso de ajuda. Elvis desmaiou. Subi as escadas, entrei no banheiro e ele havia caído e estava no chão. Eu virei de lado e eu sabia que ele estava morto." A última apresentação ao vivo de Elvis aconteceu em 26 de junho de 1977 na Arena Market Square, em Indianápolis, para uma plateia de 18 mil pessoas. O repertório incluiu muitos dos seus sucessos clássicos como Hound Dog, Don't Be Cruel e Jailhouse Rock, assim como músicas mais recentes como Hurt e sua versão de Bridge Over Troubled Water. Apesar de parecer acima do peso e em alguns momentos sem fôlego, Elvis foi elogiado por sua performance sólida. Algo que deixou algumas pessoas confusas foi o fato dele ter dedicado parte do show para apresentar as pessoas importantes de sua vida no palco. Isso ocorreu pouco antes de sua apresentação final, com a música Can't Help Falling in Love with You. E isso fez muitos se questionarem se Elvis tinha a sensação de que nunca mais voltaria a se apresentar e queria agradecer a todos que contribuíram para sua carreira. A morte de Elvis é frequentemente citada como um exemplo típico de morte de estrela do rock, um acidente trágico causado por problemas de saúde e uso de drogas. Mas será que ele estava simplesmente negligenciando sua saúde ou pensando em acabar com a própria vida? No documentário da HBO Elvis Presley: The Searcher, Priscilla Presley revelou que não tinha certeza se a morte de seu ex-marido foi realmente um acidente. Ela disse que Elvis havia escrito um bilhete para seu amigo Joe Esposito que dizia: "Estou cansado da minha vida." Em uma reportagem do tabloide britânico The Sun, Priscilla afirmou que ele recusava as tentativas de ajuda para receber tratamento. Ele sabia o que estava fazendo e as pessoas questionam: por que ninguém fez nada? Bem, isso não é verdade. As pessoas do círculo mais próximo tentaram, mas dar ordens a Elvis simplesmente não funcionava, disse ela. Enquanto o mundo via Elvis como um homem que tinha tudo, Letitia Henley, sua enfermeira particular mais conhecida como Tish, tinha uma visão particular das lutas pessoais de Elvis. Em um livro que escreveu mais tarde, ela compartilhou: "Ele não era apenas meu paciente, mas também um bom amigo. Elvis estava infeliz, deprimido, por estar envelhecendo e por não ter uma mulher que o amasse. Ele sentia falta da Priscilla. Seus amigos tentavam arranjar encontros com garotas bonitas de 17 e 18 anos, mas ele não tinha nada em comum com elas." Nos momentos finais de sua vida, Elvis deixou para trás a imagem do ícone jovem e enérgico. Sua figura outrora esbelta e carismática agora cedia lugar a um peso de 158 quilos. Trancado em seu quarto, ele se distanciou do mundo exterior e suas refeições consistiam principalmente em cheeseburgers. Ele tinha uma enfermeira em tempo integral e, aparentemente, se recusou a tomar banho durante o ano de 1975, fazendo com que desenvolvesse feridas em seu corpo. A dieta desequilibrada levou a problemas graves, como a constipação crônica. Uma autópsia subsequente revelou fezes compactadas que permaneceram em seu intestino por 4 meses, uma ilustração da deterioração de seu corpo. Elvis estava preso a remédios prescritos, consumindo quase 9.000 pílulas, frascos e injeções em um período de 7 meses. Essa combinação letal de má alimentação e uso excessivo de remédios criou um ambiente fatal. Após a morte de Elvis, uma autópsia sigilosa gerou teorias divergentes entre os médicos. No entanto, a maior visão sobre a misteriosa morte do astro veio de um médico da Califórnia chamado Forrest Tennant. Para ele, uma pista importante estava na deterioração completa do corpo de Elvis, com quase todos os órgãos afetados por problemas de saúde. Quando jovem, ele era extremamente saudável, praticava futebol e artes marciais. No entanto, ele começou a abusar de remédios.
Elvis começou a reclamar de vertigens, dores nas costas, insônia, infecções oculares e dores de cabeça. Em 1973, ele foi levado às pressas para o hospital em um estado semicomatoso e descobriram que ele tinha icterícia, dificuldade para respirar, inchaço no rosto, abdômen distendido, constipação, úlcera gástrica com sangramento e hepatite. Ele foi hospitalizado novamente em 1975 com pressão alta, colesterol elevado e uma condição chamada megacólon, onde o intestino grosso fica distendido e pode permitir que toxinas invadam o corpo. Dito isso, o que teria causado todos os processos de doença em vários de seus órgãos? Para o médico Forrest Tennant, quando Elvis tropeçou em um cabo de televisão e bateu com a cabeça em uma banheira em 1967, o ferimento foi tão grave que fez com que o tecido cerebral se soltasse e se infiltrasse na circulação sanguínea. O corpo identificou a substância como estranha e produziu anticorpos para destruí-la, desencadeando um distúrbio do sistema imunológico do corpo. Na época, pouco se sabia sobre condições autoimunes, mas hoje em dia se sabe que elas causaram a maioria dos sintomas que Elvis apresentou, desde dor crônica, comportamento irracional, obesidade, até órgãos aumentados e doentes. Elvis Presley foi visto pela última vez às 8 horas da manhã de 16 de agosto de 1977. Seu horário de morte está registrado como 15 horas e 30 minutos, e é mencionado que ele já estava morto ao chegar ao hospital. Existe um relatório de 1977 que revela que uma autópsia foi realizada e gerou controvérsia ao longo dos anos devido à decisão do pai de Elvis, Vernon Presley, de mantê-la lacrada por 50 anos. No entanto, ela está programada para ser aberta em 2027. A morte de Elvis Presley continua sendo um enigma. Sua trajetória, desde a ascensão meteórica até a dolorosa queda, serve como um lembrete sombrio das consequências do sucesso e da autodestruição. Sua história permanece como lembrete do preço a pagar por trás dos holofotes. Para mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar seu like e a sua inscrição. Tem vídeo novo toda semana. Muito obrigada e até o próximo vídeo!